Central Fox. Estamos de volta nesse embalo de Copa do Mundo, Brasileirão ainda pegando fogo e São Januário pedindo passagem. Aqui na linha interna a gente recebeu o sinal de alerta, o sinal de fumaça. Olha quem chegou, o Jorginho na volta, conseguiu a vitória, a gente ouve ele agora. Que vencer no primeiro jogo nos dá muita satisfação, alegria, mas sabemos que foi apenas 3 pontos, uma vitória, um processo que a gente vai ter longo aí, de uma caminhada de muita dificuldade. Eu sei que em alguns momentos, ou principalmente no final, a nossa comemoração até é um pouquinho, de repente, assim, talvez para alguns um pouco demais, mas é porque talvez as pessoas não saibam qual é o sentimento de um atleta sendo vaiado, de sempre questionar substituições. Então, eu acho que foi um momento assim de uma alegria que contagiou todo mundo, principalmente da forma como foi. Assim é o Vasco, né? Essa vitória assim emocionante, com dificuldade. Como você falou, a substituição, o Giovani vinha muito bem. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo excepcional, muito bom. Infelizmente tomamos um golzinho logo no finalzinho mas conseguimos reverter a situação e procuramos então fortalecer o meio-campo. Mas o Raul é um jogador que tem uma saída muito boa, né? E o Giovani já estava muito cansado. E perdemos também o Ricardo na zaga, a entrada do Eraso, a importância que tem da gente apoiar o nosso atleta, apoiar o jogador. Então, a minha preocupação maior é fazer com que todos se sintam realmente assim prestigiados, valorizados, para que a gente possa construir uma história linda esse ano. Jorginho, muito boa noite, Rodrigo Santana, da Sport TV. Jorginho, qual a diferença do Vasco hoje para o Vasco quando você saiu, né, na sua última gestão? E outra coisa, o que fazer para recuperar a autoestima do jogador do Paulão, do Eraso, que vão precisar dele? O que fazer para recuperar essa autoestima depois de tantas vaias que esses jogadores vêm sofrendo ao decorrer desse período de Copa do Mundo? Bem, a diferença clara da equipe que eu trabalhei antes, em termos de maturidade. Era uma equipe com média de idade de quase 30 anos para cima. A gente tinha mais de 8 jogadores acima de 33 para 34 anos. Então era uma equipe bem cascuda, bem experiente mesmo. O que faltava às vezes na parte física, eles trabalhavam muito na questão da experiência, do posicionamento. Essa é uma equipe mais jovem, mas o que é muito bom de ver nas duas equipes, são duas equipes extremamente guerreiras e com a cara do Vasco da Gama. Isso é que é muito bom, eles não desistiram em nenhum momento. A gente tomou o gol de empate ali com o Michel num golaço, realmente assim. Se trata de um grande atleta, muito questionado na Copa do Mundo de 2010, mas realmente é esse jogador diferenciado, que joga de meia, que joga de volante, que joga de lateral. Então, eu acho que assim, existe uma diferença dessas duas equipes, mas o que eu quero ressaltar mesmo é que são duas equipes que têm o coração que o Vasco precisa. Equipe guerreira, que superou as dificuldades e vem superando. A gente tem muitos jogadores machucados, muitos jogadores que não estavam com possibilidade de entrar, estão entrando. Então eu quero falar de toda a minha equipe, não apenas de um ou outro jogador. Falando especificamente do Paulão e do Eraso, eu sei que a torcida ela quer, de repente, uma atuação melhor, de uma forma melhor, mas o problema é que quando as coisas estão difíceis, a gente sempre leva para um lado muito negativo. E qualquer falha, qualquer erro, se você olhar a equipe deles, nós tivemos 6 chutes a gol, eles tiveram 2. Uma equipe de extrema qualidade, com 3 jogadores de meio campo, que eles jogam no 4-2-3-1. Esses 3 homens ali que movimentam o tempo todo, são jogadores fortes, de velocidade, e eles não incomodaram a gente, porque a
gente estava muito bem. Eu fiz apenas um treinamento, como foi feita a primeira pergunta. Eu procurei encaixar, porque o Vasco é a equipe que fez muitos gols, mas tem tomado gols. A gente, infelizmente, tomou um gol de bola parada, mas isso aí pode acontecer, né? Não é simples jogar contra uma equipe alta, uma equipe forte na bola parada. Então, assim, eu pedi a todo momento, né? Porque o torcedor... Ele é um apaixonado, então ele é muito passional mesmo, ele vai assim de acordo com aquilo que está acontecendo no jogo, mas que ele possa entender que ele tem o poder do termômetro de um jogo. Nem todos os jogadores são, vamos dizer assim, destemidos como o Romário era. Para ele, tanto faz como tanto fez, alguém brigar com ele, xingar, ele não estava preocupado. Mas tem jogador que realmente precisa desse apoio, dessa motivação. Isso aí, eu fiquei muito feliz no momento que o Eraso entrou, que eles iam vaiar, eles começaram a aplaudir. Assim, é um momento aqui de gratidão mesmo à torcida do Vasco. A gente vai precisar muito de vocês, de cada um de vocês, para a gente construir uma história linda esse ano, porque é muito possível. Jorginho, boa noite. Boa noite. Teu próximo compromisso, antes dessa parada para a Copa, é um jogo que também promete ser difícil, ainda mais porque é fora de casa. E o Claudinei teve agora há pouco elogiando também esse teu trabalho de montagem e organização dessa equipe e a dificuldade que eles tiveram de encontrar espaços para chegar no gol do Vasco hoje. Queria que você falasse então um pouquinho mais sobre essa tua preocupação, começando pelo setor defensivo, e se é isso que você vai mirar também para o próximo jogo, nessas duas primeiras partidas antes da parada da Copa, é o que você vai focar mesmo, é o setor defensivo do Vasco? Bem, eu quero dizer só que não foi feita nenhuma mágica, a gente não fez muita coisa, nós tivemos de 20 a 30, foram 30 minutos de treinamento apenas, basicamente trotando para que os jogadores não se cansassem. E eu gosto muito de fazer perguntas, porque na realidade eles são os protagonistas, nós ali somos todos coadjuvantes, e eu fiz a pergunta para eles: o que está acontecendo? Se nós fizemos 53 gols até, se eu não me engano, né? Até essa última rodada, e tomamos 51, o que está acontecendo? A nossa equipe faz gol e onde nós precisamos trabalhar? E eles falaram realmente, vamos trabalhar defensivamente. Então procurei fazer uma organização de pressão no homem da bola, mas sem deixar com que a cobertura acontecesse, que a gente fechasse as entrelinhas, que não passasse esse passe, porque o forte dessa equipe do Claudinei é justamente a entrada do Marlone e do Rogério num facão, e é muito difícil, são dois jogadores muito qualificados, muito velozes, e nós fomos muito bem, realmente assim, a equipe, até o mesmo PC falando lá de cima, deu para ver assim, a organização de tudo aquilo que nós fizemos em 30 minutos, eles gravaram. Então essa tem sido a concentração dessa equipe, ela está muito focada, muito disposta a passar por cima dessa situação difícil, porque são jogadores que muitas vezes não acreditam neles, e isso está fortalecendo cada vez mais o nosso grupo. Qual foi a outra pergunta que você falou? Desculpa. O jogo do Internacional, se realmente seria a tua concentração nesse setor defensivo? Sim, é algo que a gente precisa ter todo o cuidado, a gente precisa organizar cada vez mais. A gente, hoje eu acredito que os gols sofridos não foram por uma falha defensiva, foram gols que acontecem, pode ser uma consequência, a gente subindo na cabeça, disputando essa bola aérea, né? Um golaço desse do Michel, a gente não tem nem o que falar, a gente pressionou o Michel, mas ele foi completamente feliz e inteligente naquela situação. Então acho que é difícil de a gente fazer alguma coisa mudar, ter uma mudança muito grande. Eu quero ressaltar aqui o trabalho do Zé Ricardo, o trabalho do Kleber, o trabalho do Fábio Tepedino, que era o treinador de goleiros. Então dizer para eles que eles deixaram um legado para mim aqui, que fizeram um excelente trabalho, e a gente vai dar continuidade àquilo que vem sendo feito. E é claro, sem dizer que é certo ou errado, cada treinador tem sua metodologia de trabalho, e eu vou estar colocando gradativamente a minha forma de trabalhar, mas principalmente na intertemporada. Tudo bem, Jorginho? Boa noite. Boa noite. Bom, você já tem muita experiência no futebol, mesmo chegando agora, já conseguiu mapear o que vai tentar priorizar no trabalho dessa intertemporada? Sim. Se é a parte tática, se é defesa, se é ataque, se é essa parte do carinho mesmo, dos jogadores, da confiança. O que você já mapeou com a tua experiência? De tudo um pouco, porque a gente precisa, é o que eu falei,
é a minha forma de trabalhar, então essa equipe vai ter o meu jeito, a minha metodologia de trabalho, o meu sistema. Eu não fico muito preso a um sistema apenas, eu gosto de fazer algumas variações no jogo. Por exemplo, hoje a gente acabou fazendo depois um 4-2-3-1, que a gente colocou 2 homens, eu coloquei o Ramon, né? Percebi que muita gente assim surpresa, né? Mas eu acho que a gente não poderia de forma nenhuma perder esse jogo e a gente precisava estar muito consistente também ofensivamente. São 2 jogadores, tanto o Ramon quanto o Henrique, que passam muito bem. Tive a alegria, a felicidade do Ramon justamente fazer o gol da vitória. Foi uma explosão de alegria. Eu saí, nunca fiz isso na minha vida. Eu saí do meu banco e fui até os jogadores comemorar no escanteio. Mas esse processo mesmo de valorizar cada atleta, de conversar com ele, de falar, olha só, eu também já passei por isso, essa foi minha vida. Muitas vezes eu fui vaiado aqui em São Januário, no Maracanã, e precisa perseverar, fazer o simples, o mais simples, depois o mais complexo. Então é muito importante a gente fazer esse trabalho. Aqui nós temos uma psicóloga, Maíra, que tem um trabalho excepcional. Ela tem nos ajudado muito, desde a minha época. Ela faz muito esse trabalho com os jogadores, realmente de conscientização, foco no futuro, foco no objetivo maior. E precisamos muito organizar essa equipe. Taticamente, tecnicamente a nossa equipe é qualificada, dá para ver claramente a forma de trabalhar dessa equipe. Talvez eles tiveram um pouquinho mais de amplitude no jogo de hoje, a gente procurou se concentrar mais, ganhar esse jogo no meio campo, e eu acredito que ganhamos justamente dessa forma. E a parte física, vamos dar um carinho muito especial, porque vai fazer toda a diferença essa intertemporada até o final do ano, porque são mais de 50 jogos que teremos. Você pegou uma outra época do futebol brasileiro como jogador, né? Jogou na Alemanha, no Japão. Esse momento que vive de pressão ensandecida quase em cima de alguns jogadores, de treinadores, a gente viu o treinador do Inter achou que tinha infartado um dia desse, a gente viu que o Zé Ricardo, né? Ganhava, era um alívio, não dá nem para comemorar, perdia, era uma tragédia, os jogadores sendo xingados no aquecimento, já não só no Vasco, em todos os times. Dá para traçar um paralelo? E tem solução? Você acha que tem solução para vocês não viverem esse céu e inferno eterno? A realidade, isso é uma questão cultural nossa, né? Nós somos um país que valorizamos muito pouco a nossa história. Título e comemorar 6 títulos agora que eles completaram consecutivos. Aqui são poucos os clubes que fazem um momento como esse. Então a gente tem que entender que essa é uma questão cultural nossa. São poucos os clubes que fazem um momento como esse. Então a gente tem que entender que essa é uma questão cultural nossa, que a gente às vezes não sabe quem é o nosso tataravô, a gente não sabe nem o nome. Então faz parte da nossa cultura. A gente sabe que é muito momento, você ganha o jogo, você é aplaudido. Se a gente saísse provavelmente com empate, a gente seria vaiado. Então, mais uma vez, eu quero só ressaltar isso. Querido torcedor, por favor, apoiem, que é fundamental. Você tem uma importância que você não imagina aqui. Me perdi só um pouquinho aqui Isso. E a gente tem que saber conviver com isso. Eu acho que aí é que é muito importante. Eu estou com 53 anos. Eu acho que a gente precisa fazer algumas coisas que são fundamentais. Ter uma saúde muito boa, ter o cuidado com a alimentação, fazer exercícios, porque eu acho assim, pode até ser que eu venha ter alguma coisa, mas é muito difícil. Eu corro de 10 quilômetros no asfalto, 6 na areia, estou sempre fazendo trabalho de musculação. Quer dizer, se morrer de uma questão do coração, acho muito difícil. Meu coração está muito bem preparado. E eu também vivi momentos de grande alegria numa Copa do Mundo. Dando a primeira entrevista dele como técnico novamente do Vasco e pedindo o apoio do torcedor, que precisa também ter paciência. Ele, inclusive, falou que se essa partida tivesse acabado em empate, poderia sair vaiado. Então, por enquanto, paciência. Vamos chamar então o Juliano Lima.